Ok, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre apreciação de risco, tá? Essa documentação a gente foi contratado por uma empresa para fazer a avaliação em uma injetora que foi comprada de um outro país, um país da Europa, né? Então ela comprou esse equipamento e pediu para que a gente fizesse a apreciação para ver se ela atende às exigências do Brasil. Todo o equipamento que você importa, né, ele precisa passar por essa apreciação e depois ele ser certificado. Muitas vezes o importador propriamente já faz esse tipo de análise, mas caso ele não faça, você pode realmente fazer esse tipo de atividade, tá? Aqui tem a data de fabricação do equipamento, né, informações do cliente e a gente vai falar sobre uma injetora plástica, tá bom? Dentro dessa apreciação de risco, né, nós levamos em consideração várias informações, né? Então todas elas a gente acaba colocando aqui no sumário para que seja fácil identificação. Mas todos os itens da NR12, né, a gente vem trabalhando na apreciação de risco. Tá? Mas, Hugo, os procedimentos de trabalho, a capacitação dos trabalhadores não faz parte, de fato, desse tipo de maquinário, né, da apreciação. Por que você coloca? Nós entendemos que é um momento, né, único que a gente tem para levantar tudo o que que precisa ser melhorado para a empresa, né? Aqui a gente vem trazendo informações gerais da empresa, do equipamento, enfim, os responsáveis técnicos pela parte documental e aqui é a identificação do equipamento, né? Então tem a foto da placa de identificação do equipamento, né? Nós procuramos trazer pelo menos 4 ângulos aí das fotos para que a gente possa compor dentro da apreciação de risco, né? Nós colocamos os principais sistemas e dispositivos de segurança que na máquina ela já possui, né? Nós colocamos também o tipo de capacidade desse equipamento, né? Basicamente informações extraídas do próprio manual, as características do processo, né? O número de operadores que nela desempenham atividades, habilitação para os operadores, o que os operadores precisam saber para operar esse tipo de máquina, quais são os treinamentos que eles devem possuir. O pessoal da manutenção, também o que eles devem possuir para fazer as intervenções nessa máquina, nesse equipamento, a manutenção mecânica, né? E a manutenção elétrica, o que também precisa ter. A gente sempre coloca aqui as pessoas que acompanharam o processo para não ficar com nenhum tipo de dúvida. Na nossa apreciação, a gente faz 3 checklists, né? Então, nesse maquinário específico, nós fazemos um checklist da NR10, que a gente vem trazendo as conformidades e não conformidades. Um outro checklist da NR12, né, que a gente também traz as conformidades e não conformidades. E um outro checklist que basicamente é da parte de injetora. Tá? Aqui a gente traz também algumas questões de definição do que é essa apreciação de risco, qual que é o objetivo desse documento frente às normas do Ministério do Trabalho. A gente também traz algumas normas que foram referenciadas para a elaboração do referido documento. As ferramentas que foram utilizadas, então nós utilizamos HRN, né, para verificar qual que é o grau de risco dessa máquina, né, já de acordo com a ISO. Dentro desse HRN a gente traz uma pontuação. Dentro dessa pontuação a gente leva em consideração, né, as observações que foram avaliadas, né. A categoria, esse item aqui ele é obrigatório, né, então de acordo com a NBR 14153, a gente precisa obrigatoriamente categorizar os dispositivos de segurança de cada máquina, de cada equipamento. Esse tipo de maquinário, esse tipo de avaliação, né, a gente leva em consideração a trajetória, né? Então, quanto maior, né, a possibilidade do risco, né, para que a gente possa chegar à categoria certa. Então, basicamente é seguindo esses passos que a gente vai descobrir a categoria de segurança desta máquina ou deste equipamento.
Aqui temos as frequências de exposição, as possibilidades para evitar o risco, etc. Nós, da Clean Mercedes, nós também utilizamos uma outra metodologia que se chama SIL, né, que basicamente é o nível de integridade de segurança, né? Então é uma avaliação que complementa, né, a HRN, também a NBR, e ela ajuda você a ter aí uma possibilidade para você apresentar para a empresa qual que é a possibilidade de você eliminar aquele risco, né? Então a capacidade de evitar aquele risco, se é impossível, se é provável, se é possível, etc. A definição PLR a gente também utiliza, né, dependendo da máquina. Como a injetora é um maquinário extremamente complexo, né, nós utilizamos essa ferramenta até pela própria classificação de risco, porque a injetora é uma máquina que pode causar a morte, então de fato precisa ter uma atenção um pouco mais especial nas funções de segurança. E aqui a gente vem tratando a análise preliminar de risco propriamente dita, né? Então, quando a gente tem algumas fotos aqui, fontes de perigos, ou seja, a gente vai falar sobre o risco 1, né? Que basicamente é o que? É a gente falar sobre as instalações dos dispositivos elétricos, né? Então a gente olhou todo o maquinário, verificou se ele tem algum risco elétrico, e quando ele tem algum risco elétrico, a gente coloca aqui os apontamentos que serão necessários. Nesse tipo de ocorrência, né, o risco que a gente identificou é insignificante. A categoria requerida para essa máquina é a categoria 4, né, então é uma máquina que realmente ela é muito perigosa, né, se não bem tratada. O resultado das avaliações basicamente são as mesmas, né? Então a gente chega em uma categoria alta de risco, de perigo de acontecer algum acidente, né? A severidade, se ocorrer alguma coisa, é uma severidade alta, que pode ocasionar a morte, mas depois que a gente fizer as adequações, né, ela fica um risco desprezível. Se tudo que for mencionado for aplicado, ela fica com um risco desprezível. Aqui a gente vem para o risco 2, né? Basicamente o risco 2 é falando sobre os dispositivos de parada e acionamento da máquina, né? Então a máquina ela tem lá um dispositivo inicial, né, que está no painel de comando, tem um do outro lado, tem luz de emergência, então não há necessidade de fazer nenhum tipo de observação. Em relação aos sistemas de segurança, né? Então esse equipamento ela já possui as contactoras, as botoeiras de emergência, já possui também os dispositivos trabalhando em 24 volts, os mecanismos superiores aqui eles trabalham, né, com mecanismos magnéticos, né, com critério de redundância, mais trava física, a sinalização de segurança a gente já falou, a própria sinalização fixa também. Aqui nós encontramos os relés de segurança, mais a interface de segurança que foi instalado no equipamento, né? Os sensores magnéticos das portas, né, que fazem atuação dupla. Então todas essas questões são avaliadas no processo, né? Então nós temos também os mecanismos mecânicos, os sistemas mecânicos de segurança, que como sabe é uma exigência legal aí para as injetoras, né? Então um maquinário muito bem estruturado, então um risco muito baixo de acontecer algum acidente, né? Aqui a gente está falando dos dispositivos de paradas de emergência, né? Então os botões de emergência, basicamente um botão aqui e outro na lateral, que estão trabalhando em conjunto com a interface de segurança da máquina, né? Aqui a gente fala um pouquinho sobre os componentes pressurizados, né? Então os manômetros, as mangueiras devem possuir todas as sinalizações de pressão máxima. As mangueiras que vão estar submetidas a uma pressão superior a 5 bar, elas devem possuir esse cabo de aço aqui de rompimento, né? Os manômetros de tensão máxima e tensão mínima de trabalho,
né? As válvulas de controle de pressão, né? Então tudo isso daqui a gente também avalia na apreciação de risco, a existência disso ou não, né? Aqui a gente fala dos transportadores de materiais, então aqui o transportador ele é automático, né? Então coloca-se aqui um material que vai ser uma juntura plástica, né? Então os polímeros aqui, onde que acontece a sucção, leva na parte superior e é feita o abastecimento da injetora conforme o processo, né? Aqui a gente está falando sobre o arranjo físico, onde essa máquina, esse equipamento está instalado. A gente identifica se existe a sinalização de segurança, se existe todo um critério de organização do ambiente, né? Se existe algo de obstrução que possa oferecer um risco ao trabalhador, né? Não tendo nenhuma observação, dá ok. Quando tem alguma recomendação prática, a gente coloca aqui, ó. A empresa deverá sinalizar as áreas de circulação, demarcando na cor amarela, marcação amarela ou branca, né? Demarcando as áreas de risco aos trabalhadores. Então, que está verde, né? Então, por isso que foi solicitado isso. As áreas de circulação dos trabalhadores devem respeitar os mínimos pelo menos de 1,20 m, então pelo menos 1,20 m aqui de circulação em volta da máquina, para que possa ter uma circulação de segurança, né? Aqui a gente fala sobre os aspectos ergonômicos, ainda uma na injetora ainda é um problema, né? O funcionário tem que abaixar para retirar o material de lá. Então ainda não há uma automação nessa máquina, nesse equipamento, que possa ser aplicada para evitar esse problema ergonômico, né? A gente faz uma linkagem para que a empresa ela elabore, né, análise preliminar, a análise ergonômica do trabalho, né? Então, mas na apreciação a gente já identificou que tem um problema ergonômico aqui, né? E ele fatalmente vai precisar ser tratado, né, de alguma forma, né? Hugo, mas por que você já não fez análise ergonômica dessa tipo? O objetivo da apreciação de risco não é essa, né? O objetivo da apreciação de risco é você levantar os riscos e linkar ele às necessidades que podem ser necessárias, né? Os riscos adicionais, então os riscos adicionais a gente linka para que a empresa elabore o PGR de seu estabelecimento, né, e identifique os riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes da atividade. Na parte de manutenção, né, nessa empresa específica, né, ela possui um sistema muito robusto de manutenção, né, uma empresa modelo em Curitiba e região e nacionalmente, inclusive. Então ela já possui um sistema de manutenção que faz com que o trabalhador ele já faça os registros de tudo que está sendo adaptado naquele equipamento, né? Uma vez que isso é finalizado, né, isso entra em um book eletrônico que vai estar à disposição aí dos responsáveis. É válido lembrar aqui que, embora eu não tenha falado item a item, né, mas aqui a gente coloca as tarefas, o público-alvo, o local, o tipo de risco encontrado de acordo com a ISO 2100, a origem do risco, né, as consequências dos riscos. Então a gente vem trazendo isso de uma forma muito robusta, né. No mercado, essa daqui é uma das apreciações de risco mais completas que no mercado existe, né. Então, muito para quem entende dessa documentação sabe que é um documento com bastante contundência, tá? Na parte da manutenção tem aqui algumas observações práticas, né? A gente sempre linka o item que a gente está se referenciando, né? Para que não fique com nenhum problema, né? Veja que aqui a gente linkou a parte do lockout e tagout, né? Do bloqueio e etiquetagem. Então, para que as manutenções fossem realizadas sempre com o sistema Loto, né? Aqui a gente vai falar um pouquinho da sinalização de segurança, né? Então a máquina ela já está em conformidade com a NR12, né? Segundo o adesivo em questão, né? Mas de fato foi identificado que a máquina encontra-se de fato dentro dos padrões nacionais da NR12. As placas de sinalização, né? Todas em língua portuguesa, de fácil visualização, com resistência
suficiente para ambientar, para segurar as intempéries do ambiente. Identificação dos riscos para o manual de instrução. Então, a gente avalia o manual de instrução, verifica se o manual está ok. Então, nesse caso aqui, faltava o manual de instrução, a gente já solicitou para a empresa. Procedimentos de trabalho seguro. Né? Essa empresa ela deve elaborar os procedimentos, a empresa deverá elaborar os procedimentos de trabalho seguro para a máquina e para o equipamento específicos e padronizados para cada equipamento. Um erro que é muito normal a gente encontrar é a empresa pega lá um procedimento de segurança, né, de uma máquina X e utiliza na máquina Y, né? Quando você faz isso, você acaba pulando algumas etapas da peculiaridade daquele equipamento que pode culminar algum acidente. Então tem que tomar cuidado no que se refere à utilização de procedimentos de uma máquina para outra. Tá? A gente coloca também sobre o checklist de segurança. Então a empresa deverá providenciar um checklist de inspeção rotineira para todas as máquinas e equipamentos. Quando o operador encontrar alguma não conformidade, deverá solicitar ao departamento de manutenção sua devida correção. Aqui falando dos riscos da injetora, então a gente vai pegar a injetora em específico, ela tem um anexo que fala só sobre ela, né? Então isso fica mais fácil a gente fazer uma apreciação de risco com esse tipo de maquinário. Mas a gente vem fazendo essa apreciação de risco sobre esses itens, né? E uma vez identificado que eles não atendem, a gente citaria basicamente aqui o que está em conformidade. A capacitação de segurança, então a gente traz aí também algumas recomendações normativas sobre a capacitação de segurança, mas de uma forma geral, esse equipamento ele deve fazer parte de um intenso treinamento aos trabalhadores, né, uma vez que é um equipamento extremamente agressivo, se não bem operado, né? As recomendações adicionais, então quando a gente encontra algumas recomendações que elas não cabem na parte superior, a gente coloca essas recomendações aqui, né? E por final, as limitações do relatório. Então, eventualmente há necessidade de você abrir a máquina, o equipamento, quando você não tem conhecimento sobre alguma válvula de segurança, sobre alguma bomba pressostática, enfim, você não tem acesso a essa informação, né? E quando você não tem acesso a essa informação, você retira essa informação do próprio manual. Então, aqui a gente coloca, aqui a gente está verificando realmente o que contempla no manual, né? A conclusão, então a gente traz uma conclusão. Esse equipamento, itens conforme, ele atendeu 79%, né, da NR10. Da NR12 ele atendeu 97,6%. O percentual dos itens parciais 20% e 2,4%. De um modo geral, os riscos avaliados, nós conseguimos avaliar 100% dos riscos, e os riscos que exigem categoria 4 são 33%, né? Lembrando que quando uma máquina ela possui a categoria 4 em qualquer um dos itens, automaticamente ela tem que ser categorizada com maior índice. Essa é a nossa apreciação de risco. A nossa metodologia hoje é uma das mais completas do mercado. A gente utiliza todas as ferramentas de análise que são possíveis para serem aplicadas em uma máquina de segurança para verificar a categoria e também a integridade dos dispositivos de segurança que serão instalados. Nessa apreciação de risco aqui, a gente não levou em consideração outras informações, como por exemplo a parte da operação. Identificamos que tem um problema, mas a gente não corrigiu eles ainda, né? A apreciação de risco é um documento vivo. Após feitas as correções, né, a empresa ela deverá fazer essa nova apreciação para verificar se as pendências foram resolvidas. Uma vez concluído, sanado toda e qualquer pendência, aí realmente a empresa ela faz a lauda, vai laudar esse documento, vai laudar essa máquina, aplicando que de fato ela está sendo reconhecida como uma máquina que atende a NR12. Feito isso, a máquina recebe uma nova chancela, onde vai ter a ART, que é a anotação de responsabilidade técnica,
que comprova que esse equipamento possui um laudo por trás de uma apreciação de risco. Ok? O que a gente tinha para falar sobre apreciação seria basicamente isso aí. Muito obrigado. Se precisar de nós, pode procurar.